Salve, salve! Bem-vindos ao site www.radioglobo.com.br. Hoje a gente está falando aqui de Salvador com uma matériazinha exclusiva para a gente tentar trazer um pouco para o ouvinte da Rádio Globo exatamente o que pode acontecer nessa partida de sábado entre Vasco da Gama e Vitória. E aqui no CT da Fazendinha, vou dar aqui uma geral para vocês poderem acompanhar, é o centro de treinamentos do Bahia, que está próximo também de voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. O Vasco da Gama está fazendo a sua última atividade. Ao nosso lado, a gente tem o André Araújo, que trabalhou muito tempo, 19 anos, né, André? Defendendo as coisas do Vasco da Gama, enfim, algumas conquistas e tal. E eu queria que você passasse pra gente exatamente que tipo de dificuldade, que tipo de clima tá aqui em Salvador para essa partida entre Vasco da Gama e Vitória. O que você pode passar pra gente? O que, por exemplo, não chega no Rio de Janeiro de informação e que você pode acrescentar pra gente, André? Eu acredito que esse jogo vai ser um jogo muito difícil. É um jogo que eles estão encarando como uma decisão de Copa do Mundo, clima de Libertadores das Américas dos anos 90. Vai ser um jogo em que eles vão fazer de tudo para conseguir vencer. E eu acredito que pela qualidade técnica do time do Vasco, pela estrutura de clube como o Vasco sempre teve ao longo da sua história, a equipe de São Januário vai conseguir sair daqui com os 3 pontos. Mas o torcedor do Vasco pode acreditar que o jogo não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito complicado em todos os sentidos. Mas eu acredito que dê para vencer e, se Deus quiser, voltar para o Rio com 3 pontos. Ainda bem, né, que o povo baiano não é aquele povo violento, hostil, como é, por exemplo, o argentino. Porque numa Libertadores da América a gente sabe muito bem o que acontece. O que na verdade acontecia, já não acontece nem tanto mais, mas ainda acontece, por exemplo, numa Venezuela, no Equador da vida, ainda existem algumas dificuldades. O povo baiano não tem esse tipo de perfil, né, André? Não tem esse perfil. O povo baiano é um povo muito alegre, é um povo que vai ao estádio para assistir o jogo e apoiar a sua equipe. Mas o acesso para o estádio do Barradão é um acesso difícil, e como vai ter uma presença de público muito grande, eu acredito que o Vasco tenha dificuldade para chegar no estádio. Mas eu acredito que o Rodrigo Caetano, o Daniel Freitas, que são profissionais altamente capacitados, eles já devem ter as suas precauções para evitar que a equipe fique retida no trânsito, que sofra algum tipo de pressão da torcida, que não vai ter violência, com certeza. Vai ser pressão de xingamentos, de cantorias, mas nada que vá atrapalhar a concentração do elenco. Bom, de fato, agradecendo a você, André. Obrigado, prazer te ver novamente. É um prazer muito grande falar com os ouvintes da Rádio Globo. O que os torcedores do Vitória estão achando é que esse jogo com o Vasco é a decisão para eles sobre rebaixamento dentro desse Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda ter, depois dessa partida, mais 6 rodadas a serem disputadas, o time do Vitória tem uma parada muito dura. Vai brigar, desses 6 compromissos, vai brigar com somente 4 daquelas equipes que estão brigando pelo título. Vamos dar um panorama aqui do CT da Fazendinha, que é o CT do Bahia, e que tem o André Araújo, que tem o Paulo Angione, enfim, velhos conhecidos do torcedor carioca no comando, né? Bahia muito próximo de voltar. Volta esse ano, André? O Bahia volta? Tem como a gente garantir isso? Garantir, a gente nunca pode garantir nada no futebol, mas tem uma chance muito grande. Nós temos, de acordo com os matemáticos e especialistas aí do ramo, 90% de chance de subir. Faltam 3 vitórias em 7 jogos. Eu acredito que dê para subir sim, apesar de ser difícil, mas com o elenco que nós temos, com o trabalho que está sendo feito, eu acredito que suba sim. Enfim, boa sorte para o Bahia, boa sorte também para a equipe do Vasco da Gama nesses 2 campeonatos brasileiros, os das séries A e B. Reportagem Jorge Eduardo.